sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. O nosso tema hoje é planejamento e estrutura. Planejamento e estrutura. Estamos adentrando no livro de Números e vamos ler os primeiros versículos do capítulo 2 e os últimos versículos também do final desse trecho, que fala sobre planejamento, estrutura, organização do povo de Israel, segundo os mandamentos do Senhor. E como é importante o planejamento e a estrutura, para que tenhamos uma navegação segura, um caminho abençoado por Deus, para que possamos conquistar os nossos sonhos, planos e projetos, debaixo da bênção, da graça e da unção do Senhor. Então, leia comigo a palavra de Deus em Números, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparão ao lado oriental, para o nascente do sol aqui, serão os do estandarte do arraial de Judá. Segundo as suas turmas, Anasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Isacar, a Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400 soldados. E aí foi todos os filhos de Israel, todas as 12 tribos, com os seus príncipes, com os seus cabeças. E aí nós vamos ler o final desse trecho. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, todos os que foram contados dos arraiais, pelas suas turmas foram 603.550 soldados. Mas os levitas, os filhos de Arão, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam, segundo os seus estandartes, ou seja, suas bandeirolas, né? E assim marcharam cada qual, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Né? Como é tremendo ver esses ensinamentos bíblicos. Um deles é o que nós estamos mencionando hoje, planejamento e estrutura. É o que nós vemos aqui. Como um bom líder, Moisés arranjou de forma metódica o acampamento através das tribos de Israel, mesmo em meio ao deserto. Pode sim haver planejamento e Moisés é um exemplo disso. Ele colocou o tabernáculo no centro do arraial de Israel, o lugar da presença de Deus, o lugar onde ele buscava a intimidade com Deus e o direcionamento do Senhor, e posicionou os sacerdotes ao redor do tabernáculo que Deus havia levantado através da sua vida. E então distribuiu de forma simétrica, organizada, planejada, as 12 tribos de Israel em volta dos sacerdotes e levitas, né? da tribo sacerdotal, com 3 tribos de cada um dos lados. Como eram 12, 3 na direita, 3 no norte, 3 ao sul e 3 à esquerda, né? Formando assim 3 tribos de cada lado ao redor dos levitas, dos filhos de Arão. Então, aqui nós aprendemos que planejamento e estrutura é uma coisa de Deus. Você vê em todo esse capítulo 2 de Número esses princípios. E nós vamos aprender agora alguns princípios com relação a isso, sobre planejamento e estrutura. Faríamos bem em planejar e organizar assim como Moisés. E através da vida de Moisés e desse capítulo, o segundo capítulo de Número, nós podemos aprender alguns princípios. Dentre eles, o primeiro princípio, planejar para planejar. Ou seja, dedique um tempo para planejar a sua vida, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Organize a sua vida, porque Deus é um Deus de organização e de planejamento. Deus é um Deus de ordem e de decência. Segundo princípio que nós aprendemos é determinar o propósito principal. Determine o propósito principal.
Como é que a gente vê isso no texto? É a partir do momento que Moisés coloca no centro o tabernáculo, ao redor o sacerdócio e depois as tribos ao derredor. Então, o que era o centro do arraial de Israel? A presença do Senhor. Por isso nós aprendemos esse segundo princípio: determine o propósito principal. Qual era o propósito principal do povo de Deus? Buscar a direção do Senhor, buscar a presença de Deus. Qual é o grande quadro da sua vida? O que você está tentando fazer? O que Deus tem colocado no teu coração? Quais são os sonhos? Quais são os projetos? Determine na sua vida o propósito principal. Terceiro princípio que nós aprendemos: avalie a situação. Tem muita gente que não avalia a situação da sua vida, se ela está organizada, bagunçada, o que precisa ser modificado, transformado. Avalie a situação, entenda onde se encontra você hoje, antes de tentar desenvolver uma estratégia ou realizar alguma coisa. Né? As empresas fazem muito isso, né? Antes de mudar a liderança, né? O CEO, o presidente de uma empresa, eles sempre contratam uma consultoria para ver qual é o estado daquela empresa, o que está acontecendo. Eles passam por todos os setores da empresa para fazer um diagnóstico de como está aquele negócio, aquele comércio, aquela empresa, aquela instituição, seja civil, seja pública. Então, avalie a situação. É um princípio tremendo que nós aprendemos aqui também com Moisés. Quarto princípio: priorize as necessidades. Priorize as necessidades. Esteja certo de que a equipe, os seus colaboradores, as pessoas que estão debaixo da sua influência, da sua liderança, estejam de acordo com os alvos estabelecidos, com as metas importantes que você compreende. Por isso é muito importante ter uma missão dentro daquilo que Deus entregou na sua mão. Por exemplo, a nossa igreja, a nossa comunidade tem como missão que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Então, o centro da nossa comunidade, da nossa igreja é Cristo, a palavra de Deus, o ensino da palavra, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que ensina a palavra e uma igreja de relacionamentos. Então, priorize as necessidades. Deixe bem claro para as pessoas qual é a missão, qual é o propósito daquela organização, daquele lugar, daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos, priorizando sempre as necessidades, tá bom? 5, fazer as perguntas certas, é muito importante. Você vê que Moisés era alguém que aprendeu com seu sogro, Jetro, a consultar conselheiros. E Moisés fazia isso. Pergunte, você que está ali, as perguntas certas. Pergunte a respeito, né, das coisas relacionadas ao seu negócio, aquilo que Deus te entregou. Pergunte aos seus colaboradores, seus gestores, seus supervisores. Pergunte com relação às finanças, com relação às vendas, com relação àquilo que está acontecendo. Faça as perguntas sérias. Pegue relatórios, pegue um feedback. Pega e procure saber, fazendo perguntas certas, para que você chegue à solução dos problemas. Sexto princípio: estabeleça metas específicas. Estabeleça metas específicas. Não tem nada de errado com isso. Como nós estamos aprendendo no capítulo 2 de Número, Deus é um Deus de planejamento e de estrutura. Então estabeleça metas específicas, escreva quais são as suas metas e que essas metas sejam realistas, sejam mensuráveis, sejam convincentes. Todo alvo, toda meta precisa ser realista, mensurável e convincente, capaz de convencer a outros. Sétimo princípio que nós aprendemos aqui em Números capítulo 2. Clarifique e comunique. O que é isso, pastor? A comunicação do líder com seus liderados conecta planejamento e implementação. Não adianta nada você ter um planejamento maravilhoso se na hora de implementar você não sabe se comunicar com os seus liderados. Você que é pai de família, você precisa de um planejamento na sua casa. Passar para sua esposa o planejamento financeiro, os alvos, os objetivos. Por exemplo, final do ano nós queremos ir viajar de férias. Por isso, todos aqui em casa vamos economizar. A nossa meta é juntar R$5.000 para que a gente possa ir para a praia juntos. Então, estabeleça metas, envolva toda a família, na economia do lar, da casa. Clarifique e comunique
de forma certeira, comunicando para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que são liderados, o que vai ser feito. Oitavo princípio, identifique possíveis obstáculos. Tudo dentro de planejamento e estrutura vai ter problemas, vai ter obstáculos. Então procure identificar possíveis obstáculos. Percorra mentalmente tudo que está tentando remover, tudo que você está tentando fazer. Tente pensar nos possíveis obstáculos, problemas, nas coisas que podem acontecer de ruim e como resolvê-la. Nono princípio, tem um sistema aberto de abordagem para o planejamento. Tenha um sistema aberto de abordagem para o planejamento. O que é isso, pastor? Seja simpático com o seu meio ambiente, né? Interaja bem com as pessoas, identifique quem são os mais capacitados, potencialize pessoas, né? Dê oportunidade para outros crescerem. Faça esse sistema aberto para abordagens e todo planejamento pode ser modificado na medida em que as coisas vão acontecendo. Mas é necessário se planejar. Programe tudo aquilo que é possível. É o 10º princípio que nós aprendemos. Programe tudo aquilo que é possível. Foi o que Moisés fez. Cada um dos filhos de Israel tem os cabeças das tribos, cada um com seu estandarte, com a sua bandeirola, simbolizando a sua família. Então nós vemos aqui, faça, né? Orce tudo aquilo que é possível, organize, determine os custos, né? Programe tudo aquilo que é possível, coloque as coisas no calendário, estabeleça prazos, isso é muito importante. E monitore e corrija. Era uma coisa que nós vemos muito em Moisés. Moisés dava os comandos, mas ele monitorava e corrigia quando tinha qualquer coisa de errado. O progresso é semelhante à viagem de canoa. Ajuste constantemente o seu percurso. Às vezes é necessário ajustar o leme para que a direção da canoa vá para o lugar certeiro, tá? Então, orce tudo o que é possível, determine custos, datas, limites dos seus projetos, programe tudo o que é possível, coloque as coisas no calendário, estabeleça prazos, monitore e corrija e estude os resultados. É muito importante, para você ter resultado na vida, você precisa desses princípios de planejamento e estrutura que nós estamos ensinando para vocês. Pastor, mas como é que eu posso estudar os resultados? Avalie. A avaliação evita estagnação e exagero. Então, tudo que nós produzimos, fazemos, deve dar fruto, deve dar um resultado. E é necessário, no final desse resultado, sempre fazemos uma avaliação com a equipe de trabalho. Por exemplo, vamos fazer um congresso na igreja. Então, nosso alvo é levar 200 pessoas. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa meta, vamos organizar, vamos planejar e tal. No final do evento, vendo o resultado, quantas pessoas foram impactadas, o que pode ser melhorado, né, na organização, naquilo que fizemos, como a nossa equipe pode ser trabalhada, treinada, preparada para melhorar no próximo congresso que a gente vai fazer. Então, estude os resultados. Monitore e corrija possíveis situações. Orce, né, dinheiro aqui, orce tudo o que é possível. Programe tudo o que é possível. Tenha um sistema aberto de abordagem para o planejamento. Identifique possíveis obstáculos. Clarifique e comunique bem para a ssua equipe. Estabeleça metas específicas. Faça perguntas certas. Priorize as necessidades dos seus colaboradores e da sua empresa, do seu negócio, daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Avalie cada situação, determine qual é o propósito principal e planeje para planejar. É isso que nós aprendemos através de Números, capítulo 2, quando tratamos de planejamento e estrutura. Que Deus te entregue grandes sonhos, grandes planos, grandes projetos, grandes organizações, empresas, negócios, comércio, sonhos, projetos, seja o que for que Deus tem entregue nas tuas mãos, que se torne grande, que se torne abençoado, próspero, no nome de Jesus. Mas lembre-se, um dos grandes segredos que nós vemos na Bíblia é o planejamento e a estrutura para que possamos crescer, tá bom?
Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Giovanni. Nós aprendemos aqui o capítulo 2 de Números, dentro do Pentateuco, da Torá, da lei mosaica, o quarto livro. Já estamos no quarto livro, aprendendo princípios de liderança, princípios de relevância, de influência na vida das pessoas. E de alguma maneira quero sempre contribuir para o seu crescimento, para a sua vida pessoal, familiar, profissional, seja o que for, em nome de Jesus, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, as nossas mídias sociais. Agora também estamos no Spotify, Google Podcast e no Apple Podcast. Você pode nos ouvir com fone de ouvido, indo na academia, caminhando, né? Fazendo as suas tarefas do dia a dia. Você pode ver o pastor Giovanni lá. É só colocar na lupinha do procurar, PR, espaço Giovanni, tudo com I, espaço JR de Júnior. E aí você vai encontrar nossa ícone, você clica lá, nos siga, para que você possa ouvir os nossos materiais, os nossos áudios, as nossas ministrações, nossos devocionais, aulas de teologia, tudo que nós temos disponível, toda a nossa plataforma que estava no YouTube e está até hoje, nós estamos passando para o Spotify, tá bom? Então tem muito material para te edificar, te fazer crescer e te estabelecer no Senhor. Um grande abraço, eu sou o pastor Giovanni. Aqui no link de descrição também tem todas as informações de como você pode contribuir no nosso ministério, se levantando em Deus como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já eu agradeço pela sua colaboração, por você estar nos assistindo. Aperta no aviãozinho, compartilhe no seu store do Facebook, do YouTube, compartilhe nas suas mídias sociais, WhatsApp, Instagram, seja onde for, estamos aqui para abençoar tua vida e o teu coração. Quero mandar um abraço para a Delice Bueno, o Abel Lima, meu cunhado querido, o Estefânio Leite, o Stanley, a Renata Gazi, a Tati Piotto, a Bia, o Rodrigo Struckel, a Dárquila, o engenheiro Carlos Siqueira, Carlinhos, a Patrícia Genovei, a Marli, o nosso querido a Ferreira Medeiros, a Giovana também, o Douglas Fraça, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco. Um grande abraço, beijão do pastor Giovanni, que Deus vos abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, tá bom? Então, quero terminar orando por você, que haja paz e prosperidade e bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos que estão aqui online conosco, aqueles que nos assistirão de forma disponível, on demand, ali em todas as nossas mídias e redes sociais. Nós queremos te apresentar cada vida, cada casa, cada família, que possamos aprender na tua palavra a arte de nos planejar, para que o nosso futuro seja abençoado, organizado, estruturado. Pai, nos ajude a planejar e estruturar, para que possamos crescer com equilíbrio, ó Deus, com pujança. Esse crescimento venha do Senhor, com organização, com decência, com planos, projetos, metas, alvos, sonhos. Ó Deus, projetos que saiam do teu coração. A tua palavra diz, o homem traça planos, mas, ó Deus, a resposta vem do Senhor. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, a alcançarmos resultados. Ó Deus, a alcançarmos aquilo que sonhamos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós te amamos, nós te buscaremos, o Senhor estará conosco, o Senhor estará guiando os nossos passos, abençoando a nossa vida, casa, família, abençoando o teu povo através desses princípios que aprendemos aqui em Números capítulo 2. Pai, abençoa os teus filhos, que possamos ser organizados em tudo, que possamos viver a vida da excelência, uma vida excelente, uma vida vitoriosa, debaixo da mão, da graça e da unção do Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, abençoa as famílias da tua casa, Pai, e manifesta o teu poder e a tua glória. Abençoa cada um daqueles que estão colaborando com esse ministério. Pai, prospera, multiplica, abençoa, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, bênção e prosperidade, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe.
Um bom dia para você, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Beijão.